Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, quinta-feira da oitava da Páscoa, nós nos reunimos mais uma vez para ouvir as palavras do Santo Evangelho. Acompanhemos, portanto, a leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco? Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, o trecho do Evangelho escrito por Lucas que nós acabamos de ouvir é uma continuidade daquilo que a oitava da Páscoa traz para nós. Os acontecimentos que se desenvolveram ou no dia próprio da ressurreição do Senhor ou nos dias subsequentes. Traz o relato dos discípulos reunidos, um contando e partilhando ao outro aquilo que tinha vivenciado da aparição. Os discípulos de Emaús voltaram para Jerusalém e lá encontraram os 11 apóstolos reunidos. E estavam a contar a eles o que tinha acontecido no caminho, quando de repente Jesus aparece e se coloca no meio deles. Mas para a nossa surpresa, no princípio aqueles discípulos não conseguiam acreditar que era o próprio Senhor que lá estava. Não conseguiam acreditar a tal ponto de Jesus dizer a eles: "Olha, toquem em mim, isto aqui é carne, é osso, não é um fantasma quem está aqui." Mas quando a gente está diante de alguma manifestação que muitas vezes a gente não espera, como certamente eles não esperavam que Jesus aparecesse ressuscitado em carne e osso ali na frente deles, muitas vezes nós somos lentos para acreditar. Jesus, percebendo a lentidão daqueles homens, para acreditar que ele verdadeiramente estava ali, que verdadeiramente a graça de Deus se manifestava naquele lugar, Jesus então diz a eles: "Vocês têm algo de comer aqui?" E eles então dão a Jesus o que eles tinham e Jesus come. E eles podem, no princípio, nesse momento, acreditar que é de fato Jesus quem está ali.
Claro que eles não tinham compreendido tudo o que se estava acontecendo, mas Jesus quer deixar muito claro para eles que ele ressuscitou, que verdadeiramente ele está vivo ali na frente deles. E nós podemos nos ver em algum momento de nossa vida. Quantas e quantas vezes Deus vai se manifestando, vai se fazendo aparecer na nossa vida com pequenas ações, com pequenos gestos, e nós, como que esses discípulos, na lentidão para compreender e acreditar que é o próprio Senhor Jesus que se manifesta em nossas vidas. E aquilo que nós precisamos ser levados a compreender no dia de hoje é que todas as vezes que Deus dá-nos a graça de sermos aqueles que presenciam, aqueles que vivem a aparição do Senhor, é para que nós sejamos testemunhas dele. É aquilo que ele falou logo no fim do evangelho que foi lido hoje. Vós sereis minhas testemunhas de tudo isso. Jesus aparece àqueles homens para levá-los a uma fé tão profunda e tão verdadeira que eles verdadeiramente seriam testemunhas do Senhor. E é isso que Deus quer de cada um de nós, que nós sejamos testemunhas dele. Nesses tempos difíceis que nós estamos enfrentando, tempos em que o convívio com as pessoas que nós amamos, o convívio com os nossos familiares tem ficado mais intenso, tem ficado mais constante. Muitas pessoas começam a reclamar deste convívio, como se isso não fosse bom. Não, verdadeiramente isso é bom. E se aparece uma dificuldade na tua vida neste momento, se aparece uma dificuldade de convívio, de relacionamento com a pessoa que está na tua casa, porque você está passando maior parte do seu dia com ela, é um momento de crescimento, é um momento de amadurecimento dessa situação. Deus quer que você seja testemunha dele aí, na tua casa, na igreja doméstica. Meu irmão, minha irmã, quando a gente fala igreja doméstica, a gente está falando daquela primeira igreja, a igreja que nasce no seio das famílias. Nós precisamos dar testemunho, sermos testemunhas de Cristo ressuscitado, em primeiro lugar na nossa igreja doméstica, na nossa casa. É para isso que Deus se manifesta a nós, para nós sermos testemunhas dele, para que nós, diante daquelas pessoas que convivem conosco, tenhamos a coragem, sejamos homens e mulheres intrépidos, corajosos, homens e mulheres que aceitam ser testemunhas do Senhor. Não que ficam reclamando, que não dá conta de conviver com tal pessoa, que já não está suportando o convívio com outra pessoa, não. O momento de crise, o momento de situações difíceis é para o nosso crescimento. Deus é Senhor de todas as coisas. E você já se perguntou onde você vai crescer nessa situação toda? Onde você vai melhorar nessa situação toda? Pois então comece a se perguntar. Talvez esteja faltando o seu testemunho, talvez esteja faltando o nosso testemunho, justamente na nossa igreja doméstica. Jesus se manifesta aos seus discípulos, aos seus apóstolos e diz: vós sereis testemunhas, vós sereis minhas testemunhas. Será que não é isso que Deus está lhe pedindo nesse momento? Nesta quinta-feira da oitava da Páscoa, em plena crise mundial, em plena pandemia. Será que não é isso que Deus está pedindo a cada um de nós? Que nós sejamos testemunhas do amor dele, testemunhas da caridade dele, testemunhas do Cristo ressuscitado para aqueles que fazem parte da nossa igreja doméstica. Pense nisso, meu irmão, minha irmã, no dia de hoje. A sua igreja doméstica é a igreja que sempre vai te acolher. A sua igreja doméstica é a igreja onde verdadeiramente você é chamado a ser cristão,
onde você é chamado a ser católico. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.